O cheiro azedo da chuva misturada ao esgoto invadia o pequeno cômodo onde Esperança Morales segurava a mão febril do filho de 8 anos. Miguel tossia sangue há 3 dias, e cada gota vermelha que manchava o pano rasgado era como uma punhalada no coração dela. O barulho da televisão do vizinho atravessava as paredes finas de madeira podre, contrastando cruelmente com o silêncio sufocante que pairava sobre sua família. "Mami, tenho fome", murmurou Sofia, sua filha de 6 anos, puxando a saia desbotada de Esperança. Os olhos grandes e escuros da menina refletiam uma fome que ia além do estômago vazio. Era a fome de Esperança que começava a consumir toda a família. Esperança olhou para o marido, Roberto, que estava sentado na única cadeira que sobrava, com a cabeça entre as mãos. Suas costas curvadas contavam a história de um homem que havia perdido 3 empregos em 2 meses. A fábrica de roupas fechou. A construção civil parou. O trabalho de segurança noturno terminou quando ele foi demitido por chegar atrasado porque estava no hospital público com Miguel, esperando 4 horas para ser atendido, apenas para ouvir que precisavam de exames que custavam mais do que eles ganhavam em 3 meses. "Roberto", sussurrou Esperança, sentindo o peso das palavras que estava prestes a pronunciar. "Eu vendi tudo. A aliança da mamãe, os brincos que você me deu no nosso casamento, até aquela panela que era da sua avó." Roberto levantou a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas de cansaço, mas de uma dor que parecia ter se instalado permanentemente em sua alma. "Quanto conseguiu?" 50 lempiras. A resposta saiu como um suspiro derrotado. "Mal dá para comprar os medicamentos do Miguel, e ainda assim não são todos que o médico receitou." Miguel tentou se sentar na cama improvisada no chão, mas um acesso de tosse o derrubou novamente. Sangue fresco manchou seus lábios pálidos. Esperança correu até ele, limpando delicadamente sua boca, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela sabia que sem os medicamentos corretos, sem uma alimentação adequada, sem condições básicas de higiene, estava perdendo o filho dia após dia. "Deus, onde você está?" ela murmurou, olhando para o pequeno crucifixo de madeira pendurado na parede, a única decoração que restava em casa. "Eu te sirvo há tanto tempo. Vou à igreja mesmo quando não tenho forças. Oro todos os dias. Por que nos abandonou agora?" Roberto se levantou da cadeira e o móvel rangeu como se compartilhasse de sua dor. Ele caminhou até a janela sem vidro, coberta apenas por um plástico que balançava com o vento frio da noite. Lá fora, as luzes da cidade de Tegucigalpa brilhavam como estrelas inalcançáveis, lembrando-o de um mundo onde outras famílias jantavam em mesas fartas, enquanto os filhos dele perguntavam quando comeriam novamente. "Esperança", disse ele, virando-se para a esposa. "Talvez seja a hora de aceitar que não conseguimos mais. Talvez devêssemos levar as crianças para seus pais no interior." "Não!" A resposta veio com uma força que surpreendeu a ela mesma. "Meus filhos ficam comigo. Vamos encontrar um jeito." "Que jeito, Esperança? Olha em volta, não temos mais nada para vender, ninguém mais nos empresta dinheiro e Miguel está... Ele não conseguiu terminar a frase, mas todos sabiam o que ele queria dizer. Miguel estava morrendo, lenta, dolorosamente, morrendo na frente deles. Naquela noite, depois que Roberto adormeceu de exaustão e as crianças finalmente pararam de chorar de fome, Esperança se ajoelhou ao lado da cama do filho. Seus joelhos encontraram o chão frio e úmido, mas ela nem sentiu o desconforto físico diante da agonia que dilacerava sua alma. "Senhor", sussurrou, "eu não aguento mais. Se o Senhor existe, se realmente se importa conosco, preciso de um milagre. Não para mim, mas para meus filhos. Eles não merecem isso. Eu faço qualquer coisa, Senhor. Qualquer coisa."
Sua oração foi interrompida por uma batida suave na porta. Era quase meia-noite, quando as 3 batidas suaves ecoaram pela casa. Esperança congelou. Quem bateria à porta deles àquela hora? Não esperavam ninguém, e suas dívidas eram tantas que qualquer visita noturna poderia significar mais problemas. Roberto despertou sobressaltado. Quem pode ser? Não sei, murmurou Esperança, enxugando rapidamente as lágrimas. Vou ver. Ela se aproximou da porta de madeira desgastada, hesitando. Do outro lado, ouviu uma voz suave, quase melodiosa. Peço desculpas por incomodar tão tarde. Sou um viajante e estou perdido. Poderia me ajudar? Esperança olhou para Roberto, que fez sinal para que ela não abrisse. Mas algo na voz do homem a tocou profundamente. Era uma voz que trazia consigo uma estranha sensação de paz. É muito tarde, senhor, respondeu ela através da porta. E nós não temos condições de ajudar ninguém agora. Eu entendo, disse a voz, mas estou muito perdido e com muita sede. Apenas um pouco de água, por favor. Esperança sentiu o coração se apertar. Como negar água para alguém? Mesmo na sua miséria, algo dentro dela não permitia isso. Lentamente, ela abriu a porta. Do outro lado, estava um homem de aparência simples, vestido com roupas velhas e rasgadas. Seus cabelos estavam desalinhados, como se tivesse caminhado muito, mas eram seus olhos que chamavam a atenção, profundos, gentis, cheios de uma luz que parecia não pertencer àquela situação. Quando ele sorriu, Esperança sentiu algo que não sentia há meses: paz. Muito obrigado, disse ele. Eu não vou incomodar, apenas um pouco de água. Esperança olhou para trás, para o recipiente de plástico onde guardavam água. Havia apenas um pouco no fundo, o suficiente para as crianças beberem pela manhã se tivessem sorte de não ficar sem água novamente. Nós temos apenas um pouco, disse ela, a voz embargada. Entendo, respondeu o homem, e sua voz carregava uma compaixão genuína. Vocês também estão passando por dificuldades. Esperança assentiu, tentando segurar as lágrimas. Roberto se aproximou, protetor, mas também intrigado pela presença estranha do homem. Senhor, disse o estranho, posso entrar apenas um momento? Vejo que há dor nesta casa. Contra toda lógica, Esperança se afastou e permitiu que ele entrasse. O homem olhou ao redor do ambiente precário, seus olhos pousando por um momento sobre Miguel, que dormia inquieto no chão. Seu filho está doente, disse ele. Não era uma pergunta. Está, confirmou Esperança, engolindo em seco. Muito doente. E nós não podemos pagar o tratamento. O homem se aproximou de Miguel e se ajoelhou ao lado dele. Colocou suavemente a mão sobre a testa febril do menino e Esperança notou que suas mãos eram marcadas por pequenas cicatrizes, como se tivessem conhecido trabalho árduo e sofrimento. Posso orar por ele? Roberto e Esperança se entreolharam. Eles não eram contra a oração, mas naquele momento, orações pareciam palavras vazias diante da realidade cruel que viviam. Pode, sussurrou Esperança. O homem fechou os olhos e começou a orar em voz baixa. Suas palavras eram em espanhol, mas havia algo na entonação, na cadência que parecia transcender o idioma. Enquanto ele orava, uma brisa suave passou pelo cômodo, apesar de não haver janelas abertas. O cheiro de flores, rosas talvez, substituiu momentaneamente o odor de mofo e umidade. Quando terminou de orar, o homem se virou para Esperança. Você disse que tem um pouco de água. Poderia me dar? Esperança hesitou. Era a última água que tinham. Mas olhando para aquele homem, para seus olhos cheios de bondade, ela não conseguiu recusar. Foi até o recipiente, pegou uma caneca velha e despejou toda a água que restava. É tudo o que temos, disse ela, oferecendo a caneca.
O homem pegou a água e bebeu lentamente, como se saboreasse cada gota. Quando terminou, devolveu a caneca para Esperança. Obrigado. Agora eu tenho algo para você também. Ele colocou a mão no bolso da roupa rasgada e tirou uma pequena moeda. Não era muito, apenas 5 lempiras. Mas ele a ofereceu para a Esperança. É tudo o que tenho, disse ele, ecoando as palavras dela. Esperança ficou paralisada. Aquele homem, que claramente estava em situação tão precária quanto eles, estava oferecendo tudo o que tinha? Não, senhor, disse ela, recusando. O senhor também precisa. Por favor, insistiu o homem, e havia algo em sua voz que a fez aceitar a moeda. No momento em que seus dedos tocaram os dele, Esperança sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Não era dolorosa. Era como se energia pura estivesse fluindo através dela. Roberto também viu a luz suave que envolveu suas mãos por um instante. Quem é o senhor? Perguntou ela, olhando profundamente nos olhos do homem. Ele sorriu novamente, e dessa vez seu sorriso iluminou todo o ambiente. Alguém que entende de sofrimento. Alguém que conhece a dor de ver os filhos passarem necessidade. Alguém que nunca abandona aqueles que o buscam verdadeiramente. Naquele momento, Miguel mexeu na cama. Pela primeira vez em dias, sua respiração estava clara e profunda. A febre havia passado, e quando ele abriu os olhos, estes estavam lúcidos e brilhantes. Mami, disse ele, se sentando facilmente, estou com fome. Esperança correu até o filho, tocando sua testa. Estava completamente normal. Não havia mais rastro da febre que o consumia há dias. Quando ela se virou para agradecer ao estranho, ele já não estava mais lá. A porta estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Roberto, onde ele foi? Roberto correu até a porta e a abriu, olhando para ambos os lados da rua estreita. Não havia ninguém. Era impossível alguém desaparecer tão rapidamente sem ser visto. Esperança ainda segurava a moeda em sua mão. Quando abriu a palma, não havia apenas 5 lempiras. Havia um punhado de notas que somavam exatamente o valor que eles precisavam para os medicamentos de Miguel e comida para a família por uma semana. Naquela noite, enquanto Miguel comia a sopa que ela havia conseguido comprar, Esperança não parava de pensar no homem misterioso. Suas palavras ecoavam em sua mente. Alguém que nunca abandona aqueles que o buscam verdadeiramente. Quando finalmente conseguiu dormir, teve um sonho vívido. Via o mesmo homem, mas agora suas roupas eram brancas como a neve e uma luz dourada emanava dele. Ele estendeu a mão para ela e disse: Esperança, seu nome significa esperança. É isso que vou fazer através de você, levar esperança para aqueles que não têm mais nada. Uma semana depois do encontro misterioso, Miguel estava completamente curado. Os exames médicos que conseguiram fazer com o dinheiro que apareceu mostraram que não havia mais qualquer sinal da infecção pulmonar grave que quase o matou. O médico, Dr. Carlos Mendes, não soube explicar a recuperação súbita e completa. Senhora Morales, disse ele, balançando a cabeça enquanto analisava as radiografias, em 30 anos de medicina nunca vi nada assim. É como se seu filho nunca tivesse estado doente. Esperança sorriu, tocando a pequena moeda que agora carregava sempre no bolso. Ela sabia exatamente o que havia acontecido, mesmo que não conseguisse explicar para ninguém. Mas a transformação não havia parado na cura de Miguel. Nos dias seguintes, Esperança começou a ter sonhos recorrentes. Sempre via o mesmo homem, agora claramente reconhecido como Jesus, caminhando pelas ruas pobres de Tegucigalpa. Ele parava diante de famílias necessitadas, de crianças abandonadas, de idosos esquecidos. E em todos os sonhos, ele olhava para ela e repetia as mesmas palavras: leve esperança para aqueles que não têm mais nada. Roberto, disse ela numa manhã, enquanto preparava o café da manhã com os ingredientes que milagrosamente sempre se renovavam na pequena despensa.
Preciso te contar algo. Roberto a observou enquanto ela relatava os sonhos detalhadamente. Ele havia visto o milagre com os próprios olhos, então não duvidou de uma só palavra. O que você acha que devemos fazer? Perguntou ele. Eu sei exatamente o que fazer, respondeu Esperança, com uma certeza que a surpreendeu. Vou começar um comedouro comunitário aqui na nossa rua, para todas as famílias que estão passando fome como nós estávamos. Roberto ficou em silêncio por um momento. A ideia parecia impossível. Eles mesma mal tinham o que comer até poucos dias atrás. Com que dinheiro, Esperança? Com que comida? Ele vai prover, disse ela simplesmente tocando a moeda no bolso. Assim como proveu para nós. Naquela tarde, Esperança visitou Dona Carmen Rodrigues, uma senhora de 70 anos que morava 3 casas adiante e estava criando 4 netos, sozinha, depois que sua filha morreu num acidente. A velha estava sentada na porta, olhando para o horizonte com olhos cansados. Dona Carmen, disse Esperança, sentando-se ao lado dela na soleira da porta, a senhora gostaria de me ajudar num projeto? Carmen riu amargamente. Mijita, eu mal tenho forças para cuidar dos meus netos. O que posso ajudar? A senhora sabe cozinhar melhor que qualquer pessoa neste bairro, disse Esperança. Eu quero começar um comedouro aqui na rua. Comida gratuita para quem precisa. Com que dinheiro? Deus vai prover. Carmen estudou o rosto determinado de Esperança. Havia algo diferente nela, uma luz que não estava lá antes. Você enlouqueceu, menina. Talvez, sorriu Esperança, mas às vezes é preciso enlouquecer um pouco para fazer a diferença. A primeira semana foi difícil. Esperança usou o pouco dinheiro que restava para comprar feijão, arroz e alguns legumes. Montou uma mesa improvisada na frente de casa e começou a servir refeições gratuitas às 6 da tarde. No primeiro dia, apareceram apenas Dona Carmen com os netos e uma família de vizinhos. Esperança está perdendo tempo, comentava Dona Rosa, que morava na esquina. Em uma semana, ela vai estar passando fome de novo. E aí, quem vai ajudar ela? Mas no terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Esperança tinha comida para no máximo 10 pessoas, mas apareceram 15. Quando ela serviu a última pessoa, olhou para as panelas e elas ainda tinham comida. Era impossível, mas estava acontecendo. No final da primeira semana, o comedouro estava servindo 25 pessoas diariamente. Esperança não sabia explicar como, mas a comida sempre rendia, sempre havia o suficiente. E mais pessoas começaram a aparecer para ajudar. Antônio Herrera, um jovem de 22 anos que havia abandonado os estudos para trabalhar e sustentar a mãe doente, apareceu numa quinta-feira oferecendo ajuda. Dona Esperança, disse ele, tirando o boné surrado, eu vejo o que a senhora está fazendo aqui. Minha mãe comeu aqui ontem e foi a primeira refeição decente que ela teve em 2 semanas. Eu quero ajudar. Antônio, respondeu Esperança, eu não tenho dinheiro para te pagar. Não estou pedindo pagamento, disse ele. Estou pedindo propósito. Naquela noite, enquanto limpava as panelas com a ajuda de Antônio e Dona Carmen, Esperança ouviu uma batida familiar na porta. 3 batidas suaves, exatamente como naquela noite transformadora. Seu coração disparou. Ela sabia quem era. Quando abriu a porta, lá estava ele novamente. Desta vez, estava vestido como um trabalhador da construção civil. Roupas sujas de cimento, botas gastas, capacete na mão. Mas os olhos eram os mesmos, profundos, gentis, cheios daquela luz inexplicável. Boa noite, Esperança, disse ele, e sua voz soou como música familiar. Ouvi dizer que você está alimentando pessoas aqui. Estou tentando, respondeu ela, tentando controlar a emoção na voz. Posso jantar aqui também? Trabalhei o dia todo e estou com muita fome. Esperança olhou para as panelas vazias. Haviam servido a última porção 15 minutos antes. Não sobrou nada,
disse ela frustrada, mas posso preparar alguma coisa rapidamente. Não se preocupe, disse ele entrando. Tenho certeza de que você vai encontrar algo. Quando Esperança olhou novamente para as panelas, elas estavam cheias de comida quente e aromática. Não era a mesma comida que haviam servido. Era um banquete completo, com carne, vegetais frescos, arroz temperado e até sobremesa. Antônio e Dona Carmen ficaram paralisados. Eles haviam lavado aquelas panelas minutos antes. Como? Começou Antônio. Esperança serviu um prato generoso para o homem, que comeu lentamente, saboreando cada garfada. Quando terminou, ele se levantou e colocou a mão no ombro dela. Esperança, disse ele, você entendeu. Não se trata apenas de comida. Trata-se de amor, de dignidade, de mostrar às pessoas que elas importam. Mas é tão pouco, disse ela. Tantas pessoas precisam e eu consigo ajudar tão poucas. As pequenas sementes se tornam grandes árvores, respondeu ele. Continue plantando. Eu vou fazer crescer. Quando ela piscou, ele já havia ido embora novamente. Mas desta vez, deixou algo para trás. Uma pequena sacola com sementes de tomate, feijão, milho e outros vegetais. Quem era aquele homem? Perguntou Antônio, ainda atônito. Esperança sorriu, segurando as sementes. Alguém que nos ensina que milagres acontecem quando colocamos amor em ação. 6 meses depois, o comedouro de Esperança havia se transformado em algo muito maior do que ela jamais imaginou. O que começou como uma mesa improvisada na frente de casa, agora ocupava um terreno baldio que o dono havia cedido gratuitamente depois de testemunhar os milagres diários que aconteciam ali. Comedouro Esperança, como ficou conhecido no bairro, servia 250 refeições por dia, 7 dias por semana. Mas não era apenas um lugar para comer, havia se tornado um centro de esperança para toda a comunidade. Mercedes Gutierrez, uma professora aposentada de 58 anos, havia começado a dar aulas de alfabetização para adultos no local. Quando vi aquelas crianças fazendo a lição de casa nas mesas depois do jantar, contou ela, soube que Deus estava me chamando para usar meus anos de experiência aqui. Atualmente, 42 adultos frequentavam as aulas noturnas de Mercedes. Entre eles estava Raul Castellanos, um homem de 35 anos que nunca havia aprendido a ler devido à pobreza extrema da infância. Sabe, Esperança, disse Raul numa noite, depois de conseguir ler uma página inteira pela primeira vez, minha vida mudou quando comecei a vir aqui. Não só porque aprendi a ler, mas porque descobri que valho alguma coisa. A horta comunitária que brotou das sementes misteriosas havia se expandido para 3 lotes vazios. As plantas cresciam de forma extraordinária. Tomateiros que produziam o ano todo, pés de milho que amadureciam em metade do tempo normal, feijões que germinavam mesmo na estação seca. Dr. Luiz Moreno, um agrônomo da universidade local, visitou o local 3 vezes tentando entender o fenômeno. Cientificamente, é impossível, disse ele para a Esperança. Essas plantas estão crescendo em solo que deveria ser infértil, com pouca água e produzindo 3 vezes mais do que o normal. É como se fossem abençoadas. São, respondeu Esperança simplesmente. O impacto do comedouro começou a se espalhar por outros bairros. Inspirados pelo exemplo, 7 outros comedores comunitários foram abertos em diferentes partes de Tegucigalpa. Todos seguiam o mesmo modelo: comida gratuita, educação, horta comunitária e, principalmente, amor incondicional. Maria Helena Vasques, que havia aberto o Comedouro Amor no bairro El Bosque, visitou Esperança numa tarde chuvosa de outubro. Esperança, disse ela, preciso contar algo estranho que aconteceu comigo. Na semana passada, um homem apareceu no meu comedouro. Era um operário de algum lugar, todo sujo de trabalho.
Ele jantou conosco e depois que ele foi embora, encontramos um saco de arroz de 50 quilos na despensa. Juro por Deus que não estava lá antes. Esperança sorriu, tocando a moeda que sempre carregava. Ele tem aparecido para mim também, diferentes formas, mas sempre o mesmo homem. Quem você acha que é? Eu sei exatamente quem é, respondeu Esperança, e você também sabe no fundo do seu coração. Naquela noite, enquanto Esperança terminava de organizar as mesas para o jantar do dia seguinte, ouviu passos familiares se aproximando. Seu coração se acelerou. Ela sabia que ele estava vindo. Quando se virou, lá estava ele, desta vez vestido como um médico, avental branco, estetoscópio no pescoço, mas os pés calçando sandálias simples e gastas. Boa noite, Esperança. Boa noite, respondeu ela, e desta vez não havia surpresa em sua voz, apenas alegria profunda. Vim examinar seu trabalho, disse ele, olhando ao redor do espaço transformado. Está crescendo bem. Senhor, disse Esperança, e pela primeira vez o chamou diretamente pelo que sabia que ele era. Às vezes me sinto sobrecarregada. São tantas pessoas, tantas necessidades. Tenho medo de não conseguir atender a todos. Ele se aproximou e colocou as mãos nos ombros dela. Suas mãos eram quentes e transmitiam uma paz instantânea. Esperança, você se lembra da história dos 5 pães e 2 peixes? Sim, senhor. O menino que trouxe aquela comida não sabia que ela alimentaria 5.000 pessoas. Ele apenas ofereceu o que tinha. Você fez a mesma coisa, ofereceu o que tinha e eu multipliquei. Mas e quando eu falhar? E quando não houver comida suficiente? Haverá, disse ele com certeza absoluta, porque isto não é sobre você, é sobre amor em ação. E o amor nunca acaba. Ele caminhou até uma das mesas e pegou uma pequena Bíblia que alguém havia esquecido. Abriu-a numa página específica e mostrou para Esperança. Leia, disse ele. Esperança leu em voz alta. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recebestes. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Cada pessoa que você alimenta, disse ele, você está alimentando a mim. Cada vida que você toca está tocando a minha. Este é o meu plano, usar corações dispostos como o seu, para mostrar meu amor ao mundo. O que o Senhor quer que eu faça agora? Continue, expanda, ensine outros a fazer o mesmo. Em 5 anos, quero ver 50 comedouros como este em Honduras. Em 10 anos, em toda a América Central. Esperança sentiu o peso da responsabilidade, mas também uma emoção indescritível. Deus estava confiando nela uma missão que poderia transformar milhares de vidas. Senhor, como vou conseguir? Ele sorriu. E novamente sua presença encheu todo o ambiente de luz e paz. Da mesma forma que conseguiu até agora, um dia de cada vez, uma refeição de cada vez, uma vida de cada vez, eu estarei com você sempre. Quando Esperança levantou os olhos, ele havia desaparecido novamente. Mas desta vez, deixou um presente. Sobre a mesa onde estivera a Bíblia, havia um caderno novo. Na primeira página, escrito numa caligrafia que parecia feita de luz, estava um plano detalhado para expandir os comedouros para outras cidades. 3 anos depois daquele primeiro encontro na porta, Esperança estava de pé no palco do Centro de Convenções de Tegucigalpa, diante de 400 pessoas que haviam vindo de toda a América Central para o primeiro Congresso de Comedouros Comunitários. Hoje, disse ela no microfone, sua voz clara e confiante, temos 83 comedouros ativos em 6 países. No ano passado, servimos 1.200.000 refeições. Mais importante, alfabetizamos 1.800 adultos
Criamos 45 hortas comunitárias e vimos 320 famílias sair da extrema pobreza. A plateia aplaudiu, mas Esperança continuou, porque sabia que os números não contavam a história completa. Mas não se trata de estatísticas, disse ela. Trata-se de rostos, de nomes, de histórias. Ela fez um sinal e Miguel, agora com 11 anos e completamente saudável, subiu ao palco. Este é meu filho Miguel. Há 3 anos, ele estava morrendo numa cama no chão da nossa casa de um cômodo. Hoje, ele está na escola, é o melhor aluno da turma e quer ser médico para ajudar outras crianças como ele. Miguel se aproximou do microfone. Eu me lembro da noite em que o homem veio à nossa casa, disse ele com a voz clara. Eu estava muito doente, mas quando ele colocou a mão na minha testa, senti uma paz que nunca havia sentido. No dia seguinte eu estava curado, mas mais que isso, eu sabia que minha vida tinha um propósito. Esperança continuou apresentando outras pessoas. Antônio, que havia se tornado coordenador regional dos comedouros e estava estudando administração na universidade. Dona Carmen, que aos 73 anos havia treinado 42 cozinheiras voluntárias. Mercedes, que havia criado um programa de educação que estava sendo replicado em outros países. Cada história, disse Esperança, começou com alguém disposto a dar o que tinha, mesmo quando parecia insuficiente, e Deus multiplicou. Depois da apresentação, enquanto as pessoas saíam do auditório animadas e inspiradas a criar seus próprios projetos, Esperança ficou sozinha no palco por alguns minutos. Tocou a pequena moeda no bolso, ela ainda a carregava sempre, e sussurrou uma oração de gratidão. Obrigada, Senhor, por não ter me abandonado naquela noite. Obrigada por ter usado nossa dor para criar esperança para outros. Quando ela desceu do palco, viu um homem esperando nos bastidores. Era jovem, vestia um terno simples, mas bem cuidado, e segurava uma pasta. Mas quando ele sorriu, Esperança reconheceu imediatamente os olhos. Parabéns, Esperança, disse ele. Você fez bem mais do que eu esperava. Desta vez, ela não ficou surpresa, apenas sorriu de volta. Senhor, o Senhor sempre aparece quando eu mais preciso. E sempre vou aparecer, mas agora quero que você pense grande, muito grande. Ele abriu a pasta e mostrou mapas, gráficos, projetos arquitetônicos. Um centro de treinamento internacional, aqui em Tegucigalpa, para formar líderes comunitários de toda a América Latina. Em 5 anos, quero que tenham 1000 comedouros funcionando. Em 10 anos, que este modelo chegue à África e à Ásia. Esperança olhou os planos, sentindo novamente aquela mistura de empolgação e responsabilidade. É muito grande, Senhor. Eu sou apenas uma mulher simples de um bairro pobre. Esperança, disse ele, tocando gentilmente seu braço. Eu não escolho pessoas qualificadas. Eu qualifico pessoas escolhidas. Você já provou que pode fazer o impossível quando confia em mim. Vou precisar de muito dinheiro, de pessoas preparadas, de apoio governamental. Vai ter tudo isso, mas primeiro preciso que você acredite que é possível. Esperança fechou os olhos por um momento. Via mentalmente milhares de comedouros espalhados pelo mundo, milhões de pessoas sendo alimentadas não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Via dignidade sendo restaurada, esperança sendo plantada, amor sendo multiplicado. Eu acredito, disse ela, abrindo os olhos. Quando olhou novamente, ele havia desaparecido, mas os planos estavam em suas mãos, agora reais e tangíveis. Naquela noite em casa, enquanto Roberto dormia ao lado e os filhos sonhavam em suas camas próprias. Sim, agora tinham uma casa de verdade. Esperança abriu a Bíblia na passagem que Jesus havia mostrado anos antes. Porque tive fome e me destes de comer. Ela entendeu completamente agora. Não se tratava apenas de comida.
Tratava-se de ver Jesus nos mais necessitados e de permitir que ele trabalhasse através de corações dispostos a amar sem condições. Fechou a Bíblia e olhou pela janela para as luzes da cidade. Em algum lugar lá fora, havia famílias passando pela mesma desesperança que sua família havia passado. Crianças doentes, pais sem emprego, mães chorando em silêncio. Senhor, sussurrou, use-me para levar esperança a eles também. E você que está lendo esta história, onde você vê necessidade ao seu redor, que família em sua vizinhança está passando dificuldades, que criança precisa de alimento, de educação, de amor? Talvez você pense que não tem muito para oferecer. Esperança também pensava isso. Mas Deus não precisa do que você não tem. Ele quer o que você tem, por menor que pareça. Uma refeição, uma palavra de encorajamento, uma oração sincera, um abraço, uma oportunidade de trabalho, uma aula gratuita, um sorriso genuíno. Jesus ainda caminha pelas ruas, disfarçado nos mais necessitados. Ele ainda bate às portas, esperando encontrar corações dispostos a abrir e a servir. A pergunta não é se você tem condições de ajudar. A pergunta é, você vai abrir a porta quando ele bater? A esperança está esperando para multiplicar através das suas mãos. Assim como multiplicou através das mãos de uma mulher simples que decidiu dar sua última gota de água para um estranho necessitado. O que você vai fazer com esta história?